Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito de 3 doenças que estão em alta e os sintomas se confundem, o que acaba às vezes dificultando um pouquinho o diagnóstico no início, que são a dengue, o Covid e a influenza. São 3 doenças que nas últimas semanas temos visto muitos casos. A dengue, estamos numa epidemia aqui no Brasil, no estado de São Paulo principalmente. O coronavírus, né, então a Covid, que ela não foi embora, né, e nessa época do ano, pós-carnaval, então estamos tendo também muitos casos. E o influenza, que é uma doença normalmente de outono, né, então ela inicia normalmente outono e vai até o inverno, mas já estamos tendo casos de influenza nas últimas semanas diagnosticado, tanto tenho visto em pacientes de consultório e em pacientes de pronto-socorro. Essas 3 doenças, no início do quadro, têm sintomas muito parecidos, o que acaba dificultando um pouquinho o diagnóstico. Então, os contaminados, as pessoas doentes, vão ter muita cefaleia, dor no corpo, mialgia, muita febre. Então são sintomas em comum das 3 patologias, tanto da dengue, quanto da Covid, quanto do influenza. Normalmente, a dengue não tem sintomas respiratórios. Então, os sintomas respiratórios nós vamos ter no influenza e na Covid, no coronavírus. A dengue vem associado com dor abdominal, com vômitos, enjoos, algumas vezes com umas manchinhas no corpo, né? Então, que são os hematomas, as petequias, que são manchinhas bem pequenininhas. E uma dor de cabeça que era característica por ser uma dor de cabeça na região frontal, na região dos olhos. O coronavírus e a influenza são quadros respiratórios, então são as síndromes gripais, né, que vão dar, além da cefaleia, da dor no corpo, da mialgia, da dor de cabeça, né, que nós já falamos, vai dar um sintoma respiratório, né, então obstrução nasal, tosse, desconforto para respirar. O Covid, em especial, pode dar aquela famosa perda de olfato, né? Então, acaba sendo um sintoma muito característico do Covid. Mas, doutora Lê, como que eu vou fazer o diagnóstico se é uma dengue, se é um Covid ou se é uma influenza? Para isso, existem os exames diagnósticos. Então, caso você tenha sintoma dessas doenças, esteja com muita febre, com muita dor no corpo, uma cefaleia importante, não tenha quadros respiratórios, pode ser dengue. Se tiver quadros respiratórios, pode ser ou coronavírus ou influenza. Procure um médico, converse com seu pediatra, com seu médico de rotina, para tentar achar o diagnóstico mais correto, o mais brevemente possível e o melhor tratamento.